carinhos! Olá, mis amores! Olá, meu oitavo ano! Olá, meu oitavo ano! Estou de volta aqui com vocês para nossa aula número 4. E aí, galera, como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Está todo mundo tranquilo? Tem muitas dúvidas? Não tem? Me falem! Mandem mensagem para mim, deixa ali um recadinho no YouTube que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês e responder qualquer dúvida de vocês, tá bom? Hoje nós vamos para a nossa aula número 4 e vamos continuar um pouquinho de novo de gramática, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os substantivos. Na aula anterior, nós falamos muito, batemos muito nessa tecla, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, e para poder introduzir o meu artigo. Mas o que são os substantivos? Como é que é usado os substantivos na língua espanhola? Vamos ver? É igualzinho da língua portuguesa, galera. Olha só, os substantivos, eles são o quê? São palavras variáveis. O que são palavras variáveis? São aquelas palavras que possuem gênero masculino e feminino. E número também, plural e singular. E o que são os substantivos? Os substantivos são aquelas palavras, aquela classe de palavras que nomeia ou dá nome a seres, pessoas, objetos, ações, lugares, sentimentos e estados. Não é estado, lugar, é estado de espírito, de estado emocional, de estado físico, a forma com que você se encontra. Então, tudo que é relacionado a nome de alguma coisa é um substantivo. Vocês já devem ter estudado isso, já devem não, vocês já estudaram isso. Lá desde do Fundamental 1 vocês vêm estudando substantivo. Só precisa relembrar, a regra é a mesma. A mesma regra aplicada na língua portuguesa é aplicada na língua espanhola quando se refere a substantivo. Além do gênero, ele também pode variar de acordo com o número, singular e plural, e o grau, aumentativo ou diminutivo. Assim como na língua portuguesa, os substantivos têm as suas classificações. Nós temos os substantivos próprios. O que são os substantivos próprios? São aqueles que dão nome a pessoas ou lugares. Sempre virão com letra maiúscula, a mesma regra da língua portuguesa. Os substantivos próprios sempre virão com letra maiúscula e vão se referir a nome de pessoas ou de lugares. Por exemplo, Pablo, Peru. Pablo, Peru. Já os substantivos comuns já é o oposto. Ele vai se referir a coisas comuns, a coisas do nosso dia a dia, a objetos do nosso cotidiano. Por exemplo, perro, que é cachorro, taça, que é xícara, silla, que é cadeira, mesa, que é a nossa mesa. Então, puerta, que é a nossa porta. Então, tudo que é nome de coisas comuns, que pode ser qualquer um, que não está especificando qual é o meu substantivo comum. Nós temos os substantivos concretos. O que são substantivos concretos? São aqueles substantivos que eu posso tocar. São aquelas palavras que existem fisicamente. Por exemplo, puerta, eu posso tocar. O Pablo, eu posso tocar? Posso, então ele é um substantivo concreto. Perro, que é o cachorro, eu posso tocar? Posso, é o meu substantivo concreto também. Ele é comum e concreto. Pablo, ele é próprio e concreto. Taça, que é uma xícara, eu posso tocar? Posso, então ele é comum e concreto. Então, todos os substantivos que eu posso tocar, eles são concretos. Aqueles que eu não posso tocar, porque são sentimentos, são seres inanimados, são coisas do universo, é
o meu abstrato. E em espanhol, abstratos. Amistad, que é amizade. Belleza, beleza. Cielo, que é o céu. Dios, que é Deus. El Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Então, tudo que eu não posso tocar, que eu não posso ver, mas que eu posso sentir, ou que eu sei que existe, ou que eu penso que existe, ele é o meu abstrato, certo? Simples. Simples são aqueles tipos de adjetivos que são um apenas, que é um nome apenas para se referir a uma coisa. Por exemplo, ojo, que é olho. Sapato, sapato. Raio, raio. Social, social. Econômico, para econômico. Tudo que é uma palavra apenas para se referir a uma coisa apenas é o meu substantivo simples. Já quando eu preciso de duas ou mais palavras para me referir a uma coisa apenas, aí eu já não tenho mais um substantivo simples, e sim um substantivo composto. Por exemplo, para radios, que é o meu para raios. Olha como eu tenho duas palavras. Para, raio. Duas palavras que significam um objeto apenas. Econômico, social. Econômico, social são duas palavras para se referir a apenas uma. Outra palavra, paráguas. O que são paráguas? É o meu guarda-chuvas. Então, guarda-chuvas, paráguas, duas palavras. Para águas. Passatempo ou passatempo. Duas palavras de novo. Passar o tempo, para identificar uma coisa apenas. Fora eles, nós temos também os primitivos e derivados. O que é um substantivo primitivo? É aquele que está se referindo a uma palavra que a partir dela vai surgir outras palavras. Então, ela é o primitivo, é a palavra mãe, e os derivados, que são os filhos dela, é tudo que vai surgir depois dessa palavra. Por exemplo, tinta é o meu primitivo, é a minha palavra mãe. Tinteiro é o meu substantivo derivado, porque veio de tinta. Então, é o meu filho, né? Tudo que veio da mãe é o filho. Então, surgiu dela tinta, tinteiro. Puerta, porteira, portaria. Casa, casamento, casarón, casilla. Então, tudo que vai vir depois dessa palavra são os derivados. E fora o próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo e derivado, tem o meu favorito, tanto em português quanto em espanhol, que é o adjetivo coletivo. É quando eu quero me referir a várias coisas da mesma espécie, vários substantivos da mesma espécie, para eu não falar vários bois, eu vou falar el rebaño, que é o rebanho. Para eu não falar várias pessoas, eu vou falar muchedumbre, que é multidão. Para eu não falar várias abelhas, eu vou falar o quê? Que é a minha colmeia. Para eu não falar vários lobos, eu vou falar alcateia. E assim sucessivamente. Tudo que vai ali se referir a um coletivo, uma palavra que vai se referir a vários objetos ou várias pessoas ou vários animais da mesma espécie, é o meu coletivo, certo? Como é que os substantivos, eles são divididos? Eles são divididos em gênero. Qual é o gênero do meu substantivo?
temos os substantivos femininos e os substantivos masculinos. No que diz respeito a pessoas e animais, o gênero dos substantivos podem ser masculinos ou feminino. E ele vai ser relacionado ao quê? Ao sexo, ao gênero natural. Nós não estamos falando em biológico, nós estamos falando ali do que nasceu. Gênero masculino e gênero feminino. Homem, mulher, certo? Masculino e feminino. Como são os substantivos masculinos em espanhol? Os substantivos masculinos são aqueles terminados em arre e hambre. Claro que nós temos os que terminam em o, mas todas as palavras que terminam em arre, em espanhol, e hambre, são masculinas. Então, diante dele, nós vamos admitir somente o substantivo masculino junto com o meu artigo masculino. El ou los, tá? Então, vem el ou los antes do meu nome no masculino. Por exemplo, el río Machado, em Cacoal, tiene olha o meu masculino, paisaje esplêndido. O rio Machado, em Cacoal, tem uma paisagem esplêndida. Olha a diferença dele da língua portuguesa para a língua espanhola. Nós vimos que tudo que termina em arre e hambre é masculino. Em português, paisagem é feminino, a paisagem. Em espanhol é paisaje, termina em arre. Por terminar em arre, ele é masculino, paisaje esplêndido. Juan se cortou en el alambre de la hacienda. Juan se cortou no arame da fazenda. Olha ali, hambre, alambre. Alambre é arame e por ele se terminar em hambre é masculino. Olha aqui o meu artigo, ele, na frente dele. Certo? Também são masculinos as cores, os dias da semana, os meses do ano e os números. Então, todas as cores, todos os dias da semana, todos os meses do ano e todos os números são masculinos. Então, diante dele vai vir os artigos definidos ou indefinidos masculino. El, los, ou unos, certo? Sempre vai vir um deles para poder definir que é masculino. El azul de tus ojos me encanta. O azul dos seus olhos me encanta. Todos los lunes voy a la casa de mi novia. Todas as segundas-feiras, los lunes são as segundas. Olha aí, em português é feminino, a segunda-feira. Em espanhol, el lunes, ou segunda, tá? Ou segunda é ótimo. O lunes, certo? Los lunes. El febrero es el mes del cumple de mi amiga. Em fevereiro, ou em fevereiro, é o mês do aniversário da minha amiga. El febrero. Lo mejor de los atletas es el cuarto. O melhor dos atletas é o quarto, é o que está em quarto lugar. Perceberam? Eu utilizei de novo o ele, que é o meu artigo definido masculino. Quando a gente vai passar para o feminino agora? O feminino já são aqueles terminados em umbre. Nós vimos que arre e hambre são masculinos. Umbre são femininos. Professora, mas os terminados em A também são femininos? A maioria. Nós vamos ver já ali para frente. Então, las costumbres. Os costumes. Olha a outra palavra que em português é masculina, mas quando está no espanhol é feminino. O costume, em português, la costumbre, em espanhol. Las costumbres
de los japoneses con sus viejos es muy nobre. Os costumes dos japoneses com os seus idosos é muito nobre. Existe apenas uma palavra terminada em umbre que não é feminino, que é alumbre. Alumbre, que é el alumbre e não la alumbre, que se refere à iluminação. El alumbre de la casa, a iluminação da casa. Então, vocês podem anotar aí que a única palavra terminada em umbre que não é feminino é alumbre. Outra coisa que é feminino e que em português é masculino, as letras. Os nomes das letras em português é o A, o B, o C, o D. Em espanhol, não. É la A, la B, la C, la D. Então, todas as letras são femininas em espanhol. Outros exemplos. Em geral, os substantivos terminados em O são masculinos e em A são femininos. Mas, claro que, assim como na língua portuguesa, nós também temos algumas exceções em espanhol. El idioma, o idioma. El sofá, o sofá. Olha aí, são palavras terminadas em A, mas que são masculinas. La mano, la moto. A mão, a moto, que também em português são terminadas em O, mas que são femininas. As palavras acabadas em E podem ser tanto masculinas quanto femininas. El cine, el estudiante, la estudiante. O cinema, o estudante, a estudante. Certo? Agora vamos ver os números dos substantivos. Como regra geral, do plural, ele é formado como? Acrescentando o S ao singular quando ele terminar em vogal. Então, todas as palavras que terminarem em vogal, acrescentando o S, eu tenho o plural. Por exemplo, toro, toros. Silla, sillas, que é cadeira, cadeiras. Bolso, bolsos. Outra regra, acrescentando o ES. Se a palavra terminar em consoante, eu vou acrescentar o ES, añadir o ES. Caminhão, caminhones. Mulher, mujeres. Árbol, árboles. Perceberam? Eu só acrescentei. Quando a palavra terminar em Z, a sua forma plural vai ser substituir esse Z por C e acrescentar o ES. Lápis, lápses. Pez, peces. Viram? São palavras que terminam com Z e eu acrescentei o C e o ES. Eu tirei o Z e acrescentei o Cs. Tirei o Z e acrescentei o Cs. Lápis, lápses, pez, peces. E quando a palavra terminar em Y, que sim, tem várias palavras em espanhol que terminam em Y, eu não vou tirar o Y, eu vou apenas acrescentar o ES. Lei, ledes. Rei, redes. Certo? Lei, ledes, rei, redes. Aqui vocês têm as suas referências bibliográficas e nós chegamos ao final da nossa quarta aula. Na nossa próxima aula, vamos continuar ainda falando sobre gramática, vamos falar sobre os adjetivos, que são aqueles que dão características ou qualidades ao ser, tá bom? Nós nos vemos na aula 5. Um beijo e hasta pronto!